Vamos lá, Abel, Antônia, Edmilson, Leonel, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida podem interromper e comentar aqui, deixar aí a dúvida que eu vou respondendo aos poucos. Vai ficar gravado também, de qualquer forma. Quem estiver assistindo a gravação aí depois também, não custa nada deixar aquele famoso like, né? É importante e a gente gosta e ajuda aí o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Bom, vamos lá. Não sei se vocês me conhecem aí do fechamento, se vocês são do SGR, se não são, né? Sou analista da Levante, opero junto com o Flavião lá na nossa consultoria, faço também a sala ao vivo, tenho minha série de curto prazo. Sou um cara aí que defendo muito, né, o uso de algumas técnicas aí de curto prazo nas carteiras de investimento, nas carteiras de longo prazo. E hoje o assunto é análise técnica. Isso aqui é o da semana passada. Então hoje o assunto é análise técnica, tá? E análise técnica como uma ferramenta auxiliar, né, na carteira de investimentos, né? A gente olha muito a gente costuma, né, pelo menos olhar muito para a análise técnica, né, como se ela tivesse a capacidade de prever o futuro, né, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes a gente acha, né, que a análise técnica é só trade, só curto prazo, só para quem manja, né, e não é, ela pode se tornar aí um grande amigo, né, do da carteira de investimento, né? Pensando, sei lá, até no longo prazo, né? Existem técnicas aí de aporte que você consegue usar análise técnica. Então, conhecer pelo menos o básico da análise técnica ajuda e ajuda muito, né? A se localizar no mercado, né? É muito mais fácil você, quando você sabe mais ou menos o preço das coisas. É igual quando a gente vai fazer compra, né? Você não sabe o preço mais ou menos das coisas, né? Quando você chega lá, você sabe que aquele preço está mais salgado, que aquele preço está mais barato, que é algo que está ali num ponto de compra, num ponto de venda, né? Então, a ferramenta, a análise técnica, ela tem muito essa característica, tá? Então, eu olho muito para ela com esse viés, né? Uma ferramenta auxiliar, né? Sem contar a infinidade de possibilidades que ela abre para a gente, né? Para quem gosta mesmo do trade, para quem gosta mesmo do mercado, né? A análise técnica se torna um conteúdo de estudo, né? Se torna uma matéria ali que a gente vai sempre aprendendo alguma coisa nova, né? A análise técnica é tipo uma historinha, né? Você vai construindo a historinha das ações ali, tentando, né, com base no passado ali, entender um pouco mais o futuro. Então, eu coloquei aqui, ela pode ajudar a identificar boas oportunidades, né, unindo fundamento e time de entrada. Então, muitas vezes, né, você pode ter uma ação muito boa de fundamento, mas que de repente já andou muito. Então, a análise técnica é uma forma simples ali para quem não manja de fundamentalista, identificar se aquela ação teoricamente está muito cara ou não, né? Ou se de repente já andou muito, de repente o fundamentalista fala assim, não, pô, mas essa ação tá barata ainda, né? E você vai olhar no gráfico, pô, o papel subiu, sei lá, 30%. Então você consegue juntar, né, as duas coisas aqui. Às vezes o fundamento com bom time de entrada. Ela pode complementar o arsenal de estratégias do portfólio. Então, eu comentei, falei bastante ontem em relação a portfólio, né, de investimento, então ela pode complementar o arsenal de estratégias, né, utilizadas dentro do portfólio de investimento, porque a análise técnica ela pode ser usada, né, naquela caixinha da sua carteira de curto prazo, naquela caixinha da sua carteira de opções, naquela caixinha da sua carteira de estratégias alavancadas. Então, a análise técnica, ela pode entrar como uma ferramenta, de trade, né, você pode desenvolver técnicas, né, padrões que eles tendem a se repetir muito. Pessoal, vocês me dão 2 minutinhos, tá mó chuva em Diadema, eu preciso fechar minhas janelas. Enquanto isso, o pessoal tá chegando aí, o Robson entrou,
Juarez entrou, Lázaro entrou, Patrícia, Maísa, Antônio Gomes, sejam bem-vindos aí, boa noite. 2 minutos. Voltei, o Robson. Estou numa luta grande hoje aqui, peço perdão. Ah, mas vai ficar gravado, Robson. Giane, boa noite. Pessoal chegando aí, boa noite. Mas vai ficar gravado. Então, pessoal, o principal recado que eu gostaria de passar sobre a análise técnica é que ela pode ser uma ferramenta auxiliar ao portfólio de investimentos, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para trade e curto prazo. Você consegue desenvolver muita técnica operacional, né, usando somente análise técnica. Você pode simplesmente ignorar tudo e olhar só para gráfico, né, que também dá muito certo. Então, a análise técnica, ela é uma ferramenta, ela é um material, né, dentro de um arsenal ali que você tem. Então, ela é uma, eu gosto muito, eu sou suspeito para falar, eu adoro, sou apaixonado aí pelos gráficos, né? Eu sou analista técnico, gosto de fundamento, gosto de boas empresas, olho o resultado, né? Olho um pouco essa parte assim, mas confesso que, cara, muitas das minhas decisões aí de trade, de investimento, eu levo em consideração também a análise técnica e tem me gerado resultado aí nos últimos anos, assim, de forma positiva, seja nas minhas recomendações ou seja nas minhas próprias operações. Então, é uma ferramenta auxiliar, beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro recado, tá? Análise técnica não faz milagre, né? Vale ressaltar. Análise técnica não é, né, adivinhar o futuro. Tem uma galera que acha que analista técnico tem a capacidade de adivinhar o que vai acontecer amanhã. Isso é uma falácia muito grande, né? A gente trabalha ali com possibilidades. E vamos lá, então, né? Então, o que é? Eu vou começar pelo básico, né? Então, o que é análise técnica? Análise técnica é o estudo do comportamento do preço. Então, é o estudo do comportamento do preço. Na teoria de Dow, está escrito lá, né? Um dos mestres aí, né? Um dos caras que disseminaram, né? A análise técnica, né? Trouxe, né? A análise técnica. Ela começou no Oriente, né? Ela não é do Ocidente, né? Ela começou do outro lado do mundo, né? Com os trades de arroz, né? Tinha um cara que tradeava arroz, ele ia anotando, né? O preço do arroz e, né? Ia montando o gráfico, né? E com base no comportamento do gráfico, ele começou a perceber certos padrões e operar aqueles padrões e o cara ganhava muita grana, né? Então, a análise técnica surgiu lá atrás, né? Não é algo recente e ela veio, né, para a América, né, veio para a América do Norte e na época, né, teoria de Dow, né, o Dow, que tem até a bolsa, né, o Dow Jones, eles desenvolveram, né, a teoria de Dow, que fala que preço, né, anda, né, expansão, correção, né, tem o tamanho das pernas, né, tem toda essa teoria e que o preço desconta tudo. Por quê? Porque todos os players do mercado, eles têm acesso às mesmas informações, aos mesmos acontecimentos, né, a tudo, né, ao mesmo tempo, que está embutido no preço naquele determinado momento. Então, na teoria de Dow, né, preço desconta tudo. Então, para quem é analista técnico e opera, né, a análise técnica, né, pode não levar, né, em consideração outros fatores ali para tomada de decisão. Então, o preço desconta tudo, né? Então, é o estudo do comportamento de preço, né? Através dos gráficos, né? Se ignora praticamente todos os outros pontos e só olha isso. Aí, pontos importantes, né? Do que é análise técnica, né? E tal. Pontos importantes. Então, os movimentos de preço, eles seguem tendências. Então, é muito importante que a gente tenha, né, a noção e a capacidade, às vezes, de identificar, né, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, né, um mercado em consolidação, né,
pô, o mercado pode estar em consolidação, mas ele já vem numa tendência de alta, né? Então tem um contexto aqui que ele pode continuar, né? A tendência de alta para cima. Então, o mercado, os preços seguem tendências e eles não, né? E o preço ele anda, né? Expansão e contração, expansão e contração, né? Raramente ele vai andar numa linha reta, né, sem dar nenhuma correção, né? A maioria dos papéis, por mais forte que seja a tendência, eles fazem correção, né? Eles fazem um movimento de correção. A gente vê o mercado andando em tendência aí, andar com rodo. Aliás, né, uma leitura muito fácil de identificar aqui, né? Ó, o Ibovespa andando, né, em tendência, né? A gente olha o gráfico do Ibovespa aqui, é muito simples, né? A gente vê, ó, uma tendência clara, né? A gente colocar aqui, ó, faz topo aqui, faz fundo aqui, faz topo lá, faz fundo, tá vendo? Raramente o mercado vai sair de um ponto e para o outro. Geralmente, quando acontece isso, ele devolve, às vezes, na sequência. Então, preços seguem tendências, né? A história tende a se repetir. Não é certeza que ela se repita, né? Mas a história tende a se repetir, né? O céu foi que nem agora, trovejando, caindo raio, não sei se vocês estão ouvindo de fundo. Se eu sumir da live aqui é porque acabou a energia, tá? Porque tá caindo bastante raio aqui. Às vezes a gente tem problema com queda de energia aqui, tá, pessoal? Se por um acaso cair, eu não conseguir voltar, eu aviso lá no grupo, mas a gente sabe, né? A história tende a se repetir, pô, né? A gente sabe que se o céu começar a ficar feio, vai chover, né? E por aí vai. Então, na análise técnica, né, no mercado financeiro, a gente tem também, né, aqui essa premissa de que a história tende a se repetir. Por isso, né, que a gente fala muito, né, quando a gente é analista aí de curto prazo, ou trader, né, que a gente tem lá o nosso setup, né, porque aquela combinação de fatores levam a uma tomada de decisão que tem uma probabilidade grande daquilo se repetir, né? Então, esse é um ponto que a análise técnica olha, né? Que a história tende a se repetir. Não é certeza, mas ela pode se repetir. Vantagens da análise técnica. Vantagens, tá? Da análise técnica. Na minha opinião, simplicidade, tá? Não precisa ter 200 indicadores na tela, não precisa ser um expert, saber todos os nomes. Eu não sei, tem um monte de candle que eu nem olho a mensagem ali. Eu gosto da dinâmica de preço, já falei isso várias vezes, né? Tem uns nomes, né, uns padrões assim, cara, eu acho muito legal, mas o mais importante é entender a dinâmica, né, do que está acontecendo no preço ali, com base naquilo, tomar alguma decisão. Então, para mim, análise técnica é simplicidade, né, e subjetividade. A gente faz realmente é uma análise, né, quase uma arte ali que a gente faz. Aplicabilidade. O que que eu quero dizer com isso aqui, né? Aplicabilidade você consegue colocar em prática muito fácil, né? Então, se você tiver aí dentro de uma plataforma, se você conseguir consultar, né? Patrícia pedindo, falei, Patrícia, boa noite, tá aqui, ó, o grupo, a comunidade lá, o link da comunidade. Então você consegue aplicar, né, as técnicas, você consegue estudar, você consegue simular operações, né? Você consegue treinar muitas vezes sem gastar dinheiro, né? Você consegue operar ali de forma simulada, às vezes, né? Testando uma estratégia de investimento. Então a aplicação dela é animal. E um detalhe que aqui é um grande diferencial da análise técnica, que ela serve em qualquer mercado, tá? Em qualquer mercado. Commodity, ouro, petróleo, minério de ferro, índices mundiais, DAX alemão, IBEX 35, UK 1000, sei lá, Nasdaq, Dow Jones, você consegue operar em qualquer mercado. Você só precisa entender, às vezes, qual é o esquema de volatilidade daquele mercado para saber se a sua técnica se encaixa nele ou não. Se você tiver uma técnica de investimento, você pode usar qualquer ativo, qualquer período gráfico, né? Qualquer janela operacional. Então, a análise técnica ela tem também essa grande vantagem. Você consegue levá-la para qualquer lugar, né? Qualquer mercado que você for, você vai ter um gráfico e vai ter analista técnico, né?
desvantagens, né, da análise técnica, né? Tem algumas desvantagens também. Você pode, né, se confundir muito às vezes, né? A mistura de indicadores é um universo que existe muito conteúdo, muita coisa, muitas possibilidades, muitos influencers que falam, né, muita coisa boa, mas falam muita coisa ruim também. Então, existem algumas desvantagens, né, nesse sentido que também devem ser levadas em consideração. Então, é importante lembrar dessa palavra aqui, ó, simplicidade, né? Se o negócio for muito complicado, é porque tem alguma coisa ruim, né? Aquele setup, aquela, né, o setup com um indicador A mais B mais C, a lua tem que estar alinhada com não sei o quê, e para que você tome a decisão ali. Então, essa é um ponto. Outras desvantagens também. Às vezes, eu já via isso acontecer bastante. Às vezes você é um excelente investidor, sabe analisar uma ação barata, sabe comprar uma ação para dividendo, tem uma boa carteira de investimento, um bom portfólio, sabe? Tem uma estratégiazinha lá de investimento, segue a risca. Aí você conhece a análise técnica e se apaixona aí pelo day trade, por exemplo. Você pode queimar toda a sua carteira, às vezes, numa ilusão de que, cara, a análise técnica vai trazer um resultado melhor do que a carteira de investimento de longo prazo. E isso é muito relativo. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. De forma geral, não consegue. A carteira de longo prazo, se bem administrada, geralmente ela gera muito mais alfa do que você tentar ficar girando o portfólio ali loucamente. Então tem que ter cuidado com esse gerenciamento de risco, né? Então uma das desvantagens é aquela pessoa que tem pouco conhecimento, que não, né, e acaba se iludindo às vezes por alguns comentários, às vezes faz alguma mentoria e acaba estragando, né, um portfólio, acaba estragando ali uma, né, uma caminhada já. Às vezes a pessoa tem uma caminhada de meses de mercado e acaba se enrolando, tá? Já vi bastante acontecer, tá? A gente trabalha com consultoria, a gente vê bastante história. Então não se iludam, tomem bastante cuidado, tá? Com day trade, com dólar, com índice, com futuros, tá? Com esse negócio de análise técnica, setupzinho, não sei o quê, é pool de liquidez, é não sei o quê, tomem bastante cuidado com isso, que é bom, né? Mas tem as suas desvantagens. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre os tipos dos gráficos. Então, para quem não conhece nada de análise técnica, né, vê a gente com esses gráficos de candle e fica se perguntando. Então, existem alguns tipos de gráfico. Tem o gráfico de linha, que é aquele gráfico que a gente vê às vezes na empresa que a gente trabalha, né? Tem um eixo aqui, e você traça, né, a linha ali do que acontece com o preço, com o indicador, né? Às vezes uma linha mais, né, assimétrica aqui assim, né? Então tem os gráficos de linha e tem o gráfico de barra, né? O gráfico de barra que chama, tem o gráfico de barra que nem usa muito, tá? A gente não usa muito aqui, particularmente nunca vi ninguém usando. Que ele é o gráfico, ele marca, né? Ele tem um eixo no meio aqui assim, ele tem um eixo no meio. Aí ele marca aqui em cima, ele marca a máxima. Só fechar o microfone aqui. Ele marca aqui em cima a máxima. Aí ele marca aqui embaixo. Aqui em cima ele marca a máxima. Aqui embaixo ele vai marcar a mínima. Opa. Aqui embaixo. Aqui embaixo ele marca a mínima. E vai ter uma linha aqui, né? Aí a linha da onde o preço abriu, por exemplo, então o preço pode ter aberto a barra aqui, então esse vai ser o preço de abertura, né, do lado esquerdo, e do lado direito aqui vai ter o preço de fechamento. Então nesse caso aqui seria uma barra verde, né? O mercado abre aqui, faz uma mínima, faz uma máxima, fecha aqui, né? E o ao contrário, né? A mesma dinâmica, só que seria uma barra assim, né? Ela abriria desse lado e fecharia desse lado. Então seria uma barra vermelha. Então esse é o gráfico de barra. Então qualquer ferramenta de trade que a gente for, a gente consegue mudar o gráfico aqui e colocar um gráfico de linha, tá vendo? Se fizer um gráfico de linha, tá lá o gráfico de linha, ó. Ele liga os pontos de fechamento, né? O gráfico de barra, ó. Olha lá, o gráfico de barra, tá vendo? Ó? Então, abre aqui, fecha aqui, em alta. Abre aqui, fecha aqui, em alta. E tem o gráfico de candle, que eu já vou explicar para vocês aí, para quem
colocar de volta aqui, o gráfico de candle. E tem o gráfico de candle, né? O gráfico de candle, ele tem o corpo, né? Então, tem o corpo. O corpo é preço de abertura, né? Num candle de alta, por exemplo. Então, aqui, ó, preço de abertura e preço de fechamento. E ele vai marcar, né? Aí ele tem o pavio no meio, que marca a mínima e a máxima dele. Se for vermelhinho, por exemplo, se o gráfico estiver configurado assim, aqui, opa, vamos mudar a cor. Se for um candle vermelho, aqui é a abertura, fechamento, ele pode ter deixado uma máxima lá para cima, né, e ter deixado só um paviozinho aqui, por exemplo, né? Então marca a máxima e a mínima dele. E aqui, e esse é o gráfico que a gente mais usa, que é o gráfico de candlestick, né? A Antônia Santana, mas esses gráficos é um programa específico? Vou falar dos programas e aonde consulta, tá? Tem que ter uma ferramenta para consultar. Paulo, boa noite. O Renilson, boa noite também. Alan, boa noite. Tem que ter a plataforma, né? Alguma fonte aí de consulta dos gráficos, né? Mas tem programa específico, sim. Vou passar isso aí. Então, tipos de gráfico, né? Então, tá feito aí os tipos de gráfico. Aí, vamos lá. Próximo ponto. Então, vamos. Próximo ponto. Análise técnica, aí aqui, ó, a análise técnica não faz milagre. Então, análise técnica não faz milagre, mas a história tende a se repetir. Então, vou mostrar para vocês aqui o porquê que a história tende a se repetir. Isso aqui, ó, correção na média. Isso aqui, correção na média, é o setup que eu uso para operar as ações que eu opero no SGR. Então, swing trade, eu uso basicamente correção na média. Então, o que a gente vai ter? Média móvel, eu vou passar, né, na próxima o que são os indicadores, mas eu só quero trazer aqui para mostrar para vocês que a história tende a se repetir. Então, média móvel. A gente vai ter uma média móvel no gráfico lá, né? Vai estar traçada a média. E aqui vai ter os candles, né? Então, vai estar lá os candles acima das médias. Então, ele vai estar acima das médias, assim, ó. Vai estar andando lá. O mercado vai andando para lá. Então, quando ele faz um movimento de correção em direção à média, aqui assim, ó, em direção à média, chega bem pertinho da média e faz um candle rompendo essa máxima aqui assim, ó, aqui é compra, stop vai ficar aqui embaixo, e a ideia é que esse preço faça o quê? Né? O rally de alta, tendência de alta. Sobe, correção e sobe. É isso que a gente espera. Então, vou mostrar para vocês agora que a história, né, tende a se repetir. Então, vamos lá. Vamos pegar gráficos para olhar. Eu não vou nem muito longe. Não vou nem muito longe aqui, ó. Vamos pegar uns gráficos recentes aqui. Vamos pegar Itaú, por exemplo, ó. Itaú, né, ó. Vamos olhar aqui, ó. Então, tá aqui. Olha lá. Preço sobe, corrige para a média, rompimento de máxima, stop na mínima, alta no papel. Aí, de novo aqui, ó, de novo. Preço afasta da média, corrige para a média, alta de novo. Então, um exemplo, vamos pegar outros papéis aqui, vamos ver se tem outros papéis aqui que tem mais ou menos a mesma dinâmica. A Brava teve esses dias atrás também. A Brava teve esse rally aí esses dias atrás também. Olha lá. Movimento de alta, correção para as médias, movimento de alta. Tá vendo? Funciona na tendência de baixa também? Funciona. Dá para fazer na venda também. Aqui, ó. Tendência de baixa, corrige para as médias e venda. Corrige para as médias e venda. Corrige para as médias e venda. Tá vendo? Então, funciona também na venda. Então, a história tende a se repetir. Tá vendo? Outros padrões, né? Aí eu estou falando de um padrão. Então, outro padrão, por exemplo, pivô de alta, pivô de baixa, né? São padrões aí que eu pessoalmente gosto bastante de operar e eu vou explicar para vocês o que é cada padrão desse também. Eu estou mostrando para ter uma ideia de como a história se repete, né? Como que a história se repete. Vamos pegar outras ações aqui, vou escolher aleatoriamente. Vamos olhar pivô de alta e pivô de baixa. Então, antes de eu falar
né, sobre pivô de alta, pivô de baixa, eu só quero que vocês entendam isso daqui. Então, toda vez que o mercado renova um topo numa tendência de alta, né, significa um pivô de alta. Então, isso aqui reforça, né? Isso mostra que a tendência de alta está muito forte. Então, fez correção, rompeu o pivô, pivô de alta de continuidade, né? Esse é um pivô de alta de continuidade. Então, vamos pegar um papel aleatório aqui, vamos pegar B3 e vamos olhar num rally de alta da B3. Vamos olhar um rally de alta da B3. Ó, aqui, ó. Vamos pegar esse rally de alta da B3. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vamos tirar as médias daí, né? Vamos olhar sem as médias, né? Porque senão vai falar que é mais fácil. Então, ó, rompimento de máxima é pivô de alta, certo? Então, vamos lá. Aqui, o que que é aqui? Pivô de alta. O papel subiu. Aí ele faz máxima, faz mínima, rompimento de máxima, pivô de alta, tá vendo? Aí aqui também, ó, faz máxima, faz mínima, rompimento de pivô, pivô de alta também, tá vendo? Então a história, ela tende a se repetir bastante. Ó na queda aqui também, olha que queda bonita. Olha que pivô de baixa lindo. A média de 9 tá aqui, ó. Pode olhar lá. A média de 9 tá aqui, ó. Cadê? Opa. Ó a média de 9 aqui, ó. Tá vendo? Então, com a média ou sem a média, dá para operar também, ó. Que pivô de baixa bonito, né? Ó. Faz lá, volta, pivô de baixa, rompimento, vai lá embaixo, volta, pivô de baixa, rompimento, e vai seguindo, tá vendo? Vai renovando o fundo. Isso aqui é tendência, tá vendo? Então, você consegue, de uma forma um pouco mais simples, entender, né? Aí tem o pivô de reversão e o pivô de continuidade, mas eu vou explicar depois, ó. Pivô de alta aqui também, ó. Pivô de alta, rompimento. Faz topo, faz fundo, rompimento de topo, pivô de alta. Ó. E o mercado vai subindo. Então, simplicidade também na análise técnica, né? Então, para mostrar como que funciona, né, alguns padrões da análise técnica, né? Então, mostrei a correção na média, como se repete, né, como um padrão, né, como você consegue identificar um padrão e repeti-lo, né, fazer aquilo com mais vezes e criar, né, uma taxa de acerto ali. Oco, né, e Okoi também, duas figuras. Faz tempo que eu não vejo um ombro, cabeça, ombro bem bonito. O último bonito que eu vi foi da VEG 3. Esse com um ombro, cabeça, ombro tem um tempo já que aconteceu, que foi esse daqui, ó, né, que é um padrão também de reversão de tendência, né, esse aqui, ó, ele, né, vem aqui, faz um topo, faz aqui, né, ó, uma figura de reversão de tendência, né, ó, e pancada, sobe forte. Eu não lembro se na Vale tinha um, mas faz tempo que eu não vejo um ombro, cabeça, ombro. Bonito, bonito, bonito. Eu sei onde tem um, até lembrei agora, onde tem um ombro, cabeça, ombro. Bonito, que é no, acho que é no título de 10 anos do mercado americano, BR, TradingView. Título de 10 anos. Aqui, ó. Ó que ombro, cabeça, ombro. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é digno de colocar em apostila, né? Você vai tirar um print aí para fazer estudo, ó. Ó que ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro é aquela figura que tem o ombro, aí tem a cabeça aqui, né? O segundo ombro, e é uma figura de reversão de tendência. Então, rompimento para baixo, né? Então, ó, papel abre tendência de baixa, né? Aí a gente consegue traçar o alvo dela daqui para baixo. Então, ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão que também tem uma taxa de acerto assim monstruosa. Sempre que vê, é praticamente um padrão imperdível de pegar, né? Então, ombro, cabeça, ombro é um dos padrões. Então, a ideia dessa parte aí da apresentação é mostrar que o comportamento, né, que o preço ali, que a história se repete, né? Então, esse é um dos pontos aí da análise técnica, que a história tende a se repetir. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, pessoal. Eu vou molhar minha garganta. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação às ferramentas. Eu vou começar a comentar um pouco sobre as que eu uso, tá? As que eu uso. Eu vou começar falando do Trade Envio, né? Então,
Quer começar a olhar uns gráficos, quer começar a mexer, é só jogar no Google, vai lá no Google, coloca lá, chama Trading View, tá vendo? Ó? É esse cara aqui, ó, Trading View, ele vai aparecer esse BR Trading View aqui, vou deixar o link aqui também, ó, quem quiser olhar. É uma ferramenta que ela tem a versão paga e a versão gratuita. Eu uso a versão gratuita. A única coisa é que a versão gratuita tem alguns gráficos que tem um delay, né? Eles têm um atraso ali de 15 minutos da cotação, mas para o que eu uso assim, tá excelente. É uma ferramenta, meu, é animal o TradingView. Para quem gosta de gráficos, sabe a praticidade que é usar isso aqui, né? Não precisa baixar programa, não precisa baixar nada. Aí o TradingView tem desse lado aqui, você consegue montar, né, a sua grade de cotações aqui, você consegue colocar os ativos que você quiser, só vir na setinha aqui, escolher, quero o Nasdaq, né, o índice dos Estados Unidos, por exemplo, né, ó, lá, Nasdaq, quero, sei lá, o índice alemão, né, pô, o DAX alemão, tá aqui, quero um par de moedas, sei lá, o euro USD, por exemplo, a galera do Forex, né? O euro USD, cripto, quero olhar o gráfico do Bitcoin, BTC, olha lá. Você tem tudo aqui, é uma ferramenta que você tem cotação aqui, índice chinês, título juros, meu, é uma ferramenta que tem, mas tem muito gráfico, petróleo, minério de ferro, ouro, né? Tá aqui os que eu gosto de ir acompanhando. Tá tudo aqui, né? O DXY, que é o índice do dólar, né? O índice de volatilidade. Então, você consegue olhar tudo, né? É uma ferramenta que tem que futricar, tá? Tem que mexer nela para pegar a manha de mexer. Aí, né? Clicou em cima, você consegue movimentar o gráfico, trazer para o passado, olhar o passado. A bolinha do mouse, você consegue dar zoom e tirar o zoom através da bolinha do mouse, né? Ó. Consegue dar zoom, tirar zoom. Se você clicar aqui nessa barrinha de preço aqui, ó, você consegue aumentar, você consegue diminuir aqui o zoom também. Aqui, né, ó, você consegue diminuir aqui, aumentar por aqui. Aqui do lado tem as ferramentas de desenho, então você clica aqui, tem lá as ferramentas de desenho, né? Você consegue traçar uma linha, você consegue, sei lá, o que mais que tem aqui? Eu uso a linha praticamente aí, né? Tem canal, ó, tem uns negócios meio esquisitos aqui, mas eu uso a linha, né? A linha, uma linha horizontal, né? Você quer colocar um suporte, uma resistência, você quer trocar de cor a linha, né? Clica duas vezes em cima da linha, consegue trocar de cor, colocar ela mais larga, menos larga, né? Você consegue editar ela aqui. Só que você clicar em cima dela aqui, ela já aparece aqui, tá vendo? O resuminho dela aqui. Consegue colocar ela mais fininha, você consegue editar ela aqui de uma forma com que você queira mexer, né? Meus gráficos são todos rabiscados. Se olhar, ó, é tudo rabiscado, né? A gente vai fazendo os estudos ali, o mercado vai andando, eu costumo deixar os desenhos para ir mais ou menos me localizando. Então, o TradingView é uma ferramenta gratuita, ele é, para mim, é a melhor ferramenta, né? É uma pena que tem a versão paga, que para quem tem condições, né? Para quem usa mais também, eu não uso tanto assim, né? Mas para quem vai futricar aí, ó, excelente, tá? Excelente. Então precisa ter uma ferramenta, né? Você só vai conseguir acessar os gráficos, consultar, olhar através de uma ferramenta de trade. Então, o TradingView é uma dessas ferramentas. Existem várias outras, tá? Eu uso o TradingView e uso a famosa Profit Chart, né? A Profit Chart é uma ferramenta, né? Uma plataforma para trading, né? E para consulta dos gráficos, para quem gosta de consultar, mas ela né? Ela tem muitas outras funções, né? Além do trading. Então, pela Profit Chart você consegue comprar ação, você consegue comprar opções, vender opções, você consegue montar um swing trade, você consegue colocar uma ordem de stop, você consegue ver a cotação, você consegue ver os negócios que saem, né? Você consegue ir lá e olhar, por exemplo, os negócios que saem numa determinada ação, né? Tá vendo? Ó, tem a Times in Trade aqui, ó. Aqui você consegue ver quem está comprando, quem está vendendo, né? Você tem lá, tem o book de ofertas, né? O famoso Superdom aí que a galera gosta de usar. Eu gosto de usar bastante, ó, com as ofertas lá, quem está comprando, quem está vendendo. Então, a Profit Chart é uma ferramenta mais completa nesse sentido, mas a Profit Chart é só bolsa, é só Brasil, é só B3, não dá para consultar outros gráficos. Até dá para consultar, acho que o Nasdaq, se eu não me engano, o S&P eu acho que dá para consultar, mas tem que ter o pacote. Deixa eu ver. S&P.
Índice S&P, será que é esse aqui? Ó, até dá para consultar o índice do S&P, não sei se está online, 6,095. Vamos ver quanto que ele fechou, só para a gente ver se dá para consultar. S&P 6,083. Não, mas tá bem diferente esses gráficos, hein? Ó, mas os gráficos lá de fora não dá, então é só bolsa. E aqui é muito fuçar, tá? Porque a Profit Chart ela é bem intuitiva, mas aqui é muito futricada, não adianta. Aqui tem que dar uma futricada, senão não consegue aprender a mexer nela, tá? Aí tem também, ó, linhas de desenho, a bolinha do mouse aqui, né? Você consegue dar zoom, você consegue tirar o zoom, você consegue montar a sua grade de cotações. Quem tiver a Profit Chart aí, quiser uma grade de cotações completinha, eu tenho aqui, ó. Minha completinha, tem quase todas as ações da bolsa aqui dividido por setor, tá vendo? Dá mau trabalho montar isso aqui porque não vem pronto. Então você consegue montar suas grades de cotações separadinho, o que você quer olhar, o que você não quer, o que você quer acompanhar durante o dia. Você consegue colocar vários gráficos, né? Se você quiser abrir 2, 3 gráficos na tela que você consegue minimizar as janelas. Se você tem 2 ou 3 monitores, você consegue levar essas janelinhas para outros monitores, enfim, tem muita função, tá? Aqui daria, você consegue deixar livre aqui, ó, eu que tenho outras telas, eu consigo levar os meus outros monitores e deixar lá, por exemplo, né? Então você consegue usar. Eu gosto muito da Profit. Eu sei lá quantos anos faz que eu uso a Profit Chart, ela melhorou, né? Ela faz algumas atualizações aí e melhora. É uma plataforma que ela tem um custo, né? Ela não é de graça. Tem algumas corretoras que você tem que operar aí, né? A maioria deve saber. Você opera um contrato, 2 contratos de índice, 10 contratos aí de índice, dólar, você pega ela de graça, às vezes deixa com a RLP lá ativo e usa de graça. A minha eu pago, tá? A minha Profit Chart é paga. Ai, Ricardo, mas você paga, podia ser de graça e não sei o que. Eu pago porque os caras prestam serviço, a corretora me atende bem, eu pago 100 pila na minha Profit com gosto, né? Eu não sou esse cara mão de vaca. Se a gente quer usar qualquer coisa, a gente paga, né? Chega no mercado financeiro, não quer pagar nada, né? Não quer nem pagar a corretagem que a corretora às vezes presta um bom serviço ali pra gente, a gente não quer pagar. Então, eu pago, tá? Eu pago a minha plataforminha, não ligo, pago 100 pila por mês dela, uso muito, uso para trabalhar, uso para fazer meus trades, uso para fazer minhas consultas, meus vídeos. Não consigo, tipo, imaginar assim, hoje o meu computador, tanto que eu instalei o computador, né, quando eu troquei meu PC aqui, que eu fiz os backup e tal, cara, a primeira coisa que eu baixei foi a Profit. Foi um dos primeiros programas, assim, nem o Office eu tinha instalado ainda, a Profit eu já falei, deixa eu deixar minha Profit já instalada e configurada, que é ferramenta de trabalho. Depois que você acostuma com ela, você não fica sem, né? Você consegue olhar praticamente tudo, né? Então, 2 ferramentas para usar, o TradingView e a Profit Chart, tá? A Profit Chart que é muito top. Eu gosto bastante da Profit. E aí, pessoal, dúvidas? Alguma coisa aí que vocês queiram pontuar? Se vocês não quiserem, eu vou falando aqui sozinho. Bastante gente hoje, hein? Chamei a galera do fechamento de mercado lá. O pessoal entrou mesmo, hein? Deu certo, hein? Gostei. 27 pessoas aí. Espero que vocês estejam gostando. Ninguém perguntou nada por enquanto. Vamos lá, vamos tocando aos pouquinhos. Aí, eu tinha programado o dia de hoje só até as plataformas, mas são 8h26 aqui ainda. Dá para a gente dar uma mandadinha, hein? Se vocês quiserem, eu vou continuar com o conteúdo aqui. A gente adianta a parte da semana que vem, hein? Deixa eu pegar a apresentação aqui. No TradingView é fácil fazer as médias móveis? Com certeza. Boa pergunta, excelente pergunta. Eu vou tirar as minhas aqui, ó, tá vendo? Aí o TradingView gratuito, ele tem um limite de indicador. A gente pode colocar, acho que é 3 ou 4 indicadores por gráfico. Ó, eu vou tirar os meus aqui, que eu gosto de olhar, e eu vou colocar de novo. Eu não me importo de colocar de novo, não. Então, você está com o gráfico aberto aqui, você vem aqui, ó, indicadores. Aí você procura aqui, ó, média móvel. Média móvel, deixa eu ver se ele aparece como média móvel. Olha, não aparece. Eu, se não me engano, tem uma 100. O TradingView tem uma média móvel. Cadê? Vamos lá. Só que no TradingView, a média móvel, eu acho que é
Qual que era o macete? Aqui, ó, média móvel exponencial aqui, ó. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ó, aparece várias médias móveis aqui. Aí é que a da Profit é diferente. Mas aqui, ó, eu gosto da exponencial, mas você pode usar a simples. A diferença da simples para exponencial, eu vou passar nos indicadores depois, é a forma com que ela é calculada. Eu prefiro a exponencial, não tem melhor e pior. Aí você vem aqui, ó, média móvel exponencial, aí você clica nela, tá vendo? Aí ela vai aparecer aqui, ó. Ela aparece aqui. Aí você dá dois cliques em cima dela aqui, e você consegue editar ela. Então, pô, eu quero uma média de 9 períodos aí você edita a cor, né? Coloca a cor que você quer. Quer colocar outra média móvel também? Vamos lá de novo. Aí vai lá. Média móvel. Aí eu vou colocar outra exponencial. Vou pegar aqui outra média exponencial. Fica aparecendo aqui também. Vou aqui nas configurações dela. Aqui, ó, botãozinho aqui, configurações. Aí essa outra eu vou colocar de 21, que é a que eu gosto de olhar. E ela já está exponencial. Aí eu vou colocar de 21 vermelhinha. Aí eu deixo de 21 vermelhinha. Eu deixo uma de cada cor. E pronto, tá lá. A de 21 vermelhinha. Pô, quero colocar outro indicador, sei lá, volume financeiro, por exemplo, que eu gosto de olhar também. Vou colocar aqui, volume financeiro. Será que é esse aqui? Volume líquido. Vamos ver se é esse aqui. Ó, aí tem alguns indicadores que ele não deixa colocar que é pago, mas aí dá para ir dando uma futricada aqui. Mas para inserir indicador é aqui. Aí dá para você olhar aqui, ó, sinais técnicos, dados, né? Você consegue até ir pesquisando por aqui. Tem gente que gosta, Bollinger, né? A banda de Bollinger. Cara, tem muito indicador. É muito indicador. De estratégias, ó. Vixe, mas tem muito. O TradingView ainda você consegue criar as coisas dentro do TradingView. E na Profit Chart, você clica com o direito e vem aqui, ó, inserir indicador. Cadê, ó? Inserir indicador. Mas está até aqui, ó, médias. Cadê? Vai chegando à noite, o olho vai ficando até ruim de enxergar. Média móvel aqui, ó. Aí você coloca a média móvel. Aí você vai dar um inserir aqui, ó. Ele pergunta qual que é o período, sei lá, 50. Aí você dá um OK, ele aparece aqui, ó. Tá vendo essa média de 50 vermelhinha? Aí é a mesma coisa, dá dois cliques em cima, aí você consegue escolher, né? Aqui é diferente, você consegue escolher ela exponencial, ela aritmética, consegue configurar ela. Eu uso a de 9, a de 21 e a de 200. Eu não uso mais outras médias, eu só uso essas três. E tem essa de 400 aqui, que ela é mais longa. Ela dá ó, segurou certinho o Ibov aqui esses dias atrás. Então tem alguns ativos aí, quando começa a esticar muito em algum ponto, ele dá. Pode explicar este conjunto de informações que fica abaixo do gráfico em verde? Esse aqui, né? Ó, você deve estar perguntando desse aqui, ó. Confirma para mim aí, ó, ô Paulo. Esse aqui, ó. Se puder só confirmar, que aí eu já explico certinho o que que é. Esse aqui, isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vou aumentar o gráfico aqui, vou dar um zoom disso aqui. Isso aqui é o volume financeiro negociado no dia. Então, isso aqui é o volume financeiro negociado no dia. Não tem quando a gente fala, o mercado está com volume fraco no dia, é porque tipo, foi um volume assim, ó, por exemplo. Então, isso aqui é o volume do dia. É o quanto o ativo negociou, tá vendo? Ó, esse aqui foi um dia fraco. Esse aqui foi um dia bom de volume. Tá vendo? Aí na análise técnica, né, é bom ter volume, né? Volume financeiro na movimentação de preço também. Então, tá vendo? Então, isso aqui é o volume. Eu gosto de olhar. O volume valida muita coisa. Tá até no princípio, lá nos princípios da análise técnica. Pô, agora subiu o negócio, não sei baixar o meu. Cadê? Aqui. Aí. Tá vendo? Então, esse aqui é o volume financeiro. Então, eu gosto de olhar. É um indicador. É só inserir ele no gráfico também. Fechou, Paulo? Isso aqui é muito bom. Às vezes, valida muito a tese que você está de investimento. Às vezes, você quer pegar um movimento do começo, que nem aqui, por exemplo, tá vendo? Ó? Um movimento tipo de. Tipo assim, a gente fala, pô, o volume foi bom, acho que teve gringo na bolsa. Você olha o volume aqui, tá vendo? Ó? Tipo, pô, mercado marcando fundo, entra um dia com volume forte, você já fica de olho. Você fala, pô, alguém comprou, entendeu? Ou alguém comprou, alguém vendeu. Alguma coisa pode acontecer aqui. Aí vamos lá. Como ver as linhas de Fibonacci? Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Agora ficou melhor. Aí dá pra gente continuar o assunto depois, entrando nas dúvidas de vocês, aí fica bem melhor de conversar. Vamos lá.
do Paulo perguntando, pode explicar conjunto de informações. Quando você fala 21, é o quê? Então, uma média móvel, para explicar o que é a média móvel, eu vou passar pelos indicadores depois, mas uma média móvel, o que que é? Ela é a soma de um determinado período. Então, você tem lá, por exemplo, 9 períodos. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai somar os últimos 9 fechamentos, certo? E vai dividir por 9. Então, isso aqui vai dar um valor X. Aqui ficaria 1. Aí ela vai somar os outros 9 períodos. Então, vai entrar um período e sair um período. Aí ela vai montando essa linha de média. Tá vendo? É uma média. Então, pô, hoje ela reflete aqui, né, o valor da média, ela é os últimos 9 períodos, os últimos 21 períodos, os últimos 50 períodos. Então, mostra os últimos candles, entendeu? Então, uma média de 9 é a média dos 9 últimos candles. Então, se for um gráfico diário, dos 9 últimos dias. Se for um gráfico semanal, das 9 últimas semanas. 21 é um gráfico mais longo, né? Uma média móvel mais longa. Então, ela é uma média móvel de 21 dias, praticamente um mês quase de pregão, né? São 20 pregões ali mais ou menos no mês. Beleza, Antônia? Então, 21 é a quantidade de candles, né? O período ali das médias. Como ver as linhas de Fibonacci? Lázaro, Fibonacci é uma técnica animal, né? Animal. É essa ferramenta aqui, ó. Você tem aqui, ó, tá vendo? Ela é essa ferramenta aqui, ó. Toda plataforma tem e mais ou menos nesse formato aqui. A minha tá aqui, tá? Aí Fibonacci, você tem que traçar, você tem que aprender a traçar uma Fibonacci, tá? Tem várias formas de traçar, né? Muita coisa. Eu recomendo, quem gosta de Fibo, quem quer estudar Fibonacci, assiste os vídeos do Ogro. O Ogro de Wall Street. Pega no YouTube, dá uma assistida, tem uma par de live lá e olha lá, eu vou colocar o link dele aqui. Sou fãzaço do Ogro. Aprendi muita coisa de análise técnica com ele, né? Que é o Ogro de Wall Street. No canal dele tem um arsenal de Fibonacci, ó, se vocês quiserem se aprofundar. Mas você traça a Fibonacci. Então, você vai pegar, às vezes, um topo e um fundo aqui, por exemplo, você vai traçar a Fibonacci. E ela vai te dar os pontos, né, de retração. Então, a gente vê aqui, ó, através dela aqui, quais são os pontos de retração. Mas ela não é uma ferramenta automática, tá? Tem que aprender a traçar Fibonacci. Eu acho animal, mas daria uma live aqui para falar de Fibonacci. Eu nem sou também o cara mais especialista, mas eu uso bastante Fibonacci. É uma técnica que, meu, ó, eu cravei o alvo de Embraer na sala ao vivo, Embraer na sala ao vivo. Ó lá, ó o alvo de Fibonacci lá em cima. Tá vendo? Ó? Mercado, falei na abertura da sala ao vivo. Falei, gente, papel fechou aqui embaixo. Falei aqui, ó. Se tiver alguém da sala ao vivo aí para confirmar ainda, eu falei, ó, fechou aqui embaixo. Abriu em gap de alta. Eu falei, pode comprar mercado na abertura. É para comprar mercado abertura e rezar, né? Porque isso pode dar errado também, né? Você pode abrir em gap de alta e o papel devolver tudo. Mas não devolveu. Aí eu peguei e falei, vou traçar um alvo de Fibonacci para ver onde vai. E cravou a máxima lá no alvo de Fibo. Então tem algumas técnicas para usar a Fibonacci, mas tem que aprender a traçar, tá? Então é um assunto tipo, bem complexo, não é tão tranquilo assim. Aí a pergunta do Paulo. Quais as médias móveis são as recomendadas? Eu costumo colocar entre 17 e 72 períodos. Paulo, não tem melhores. Tipo, quais são as recomendadas? Não tem melhor. Eu uso de 9 e de 21. O analista que trabalha com a gente lá, né, o Henrico, vocês devem conhecer ele aí também, ele usava de, sei lá, 17,50, acho que era. Eu tenho um amigo que ele usa uma média de 25 com 60 para operar Forex. Então não tem melhor e nem pior. Eu uso a de 9,21. Quando eu comecei a entender um pouco da dinâmica de trade e tal, a média de 9, principalmente, ela se mostrou muito assertiva no que eu estava estudando na época e, meu, de lá para cá, eu só olho gráfico com elas. Então, meu olho meio que acostumou, mas não tem pior e nem pior, Paulo. Eu gosto muito da de 9. A de 21, no gráfico semanal, dá umas compras absurda. Tem umas compras muito boas quando o papel abre tendência. YouTube, não sei se foi YouTube, mas quando o papel abre
tendência mesmo, dá umas compras muito bonitas perto da média de 21 no semanal. Ó, aqui, por exemplo, deu. Opa! Às vezes dá uns pontaços assim, aqui tá o. Cadê? Onde abriu tendência, né? Quando abre tendência, às vezes no papel, a média de 21 costuma dar muito trade. Eu gosto bastante da de 9 a de 21. A de 9 é por conta do Larry Williams, que é um trader americano e tal. Ele tem aqueles setups 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, que é o trader Larry Williams. E a de 21 eu aprendi com o Stormer, né? Quem não conhece aí, acho que é o Alexandre, se eu não me engano, da LS, o Stormer. Aí ele falava, pelo menos foi sempre quando eu vejo ele falando, da média de 21, do setup do ponto contínuo. Aí eu coloquei a de 21, então eu gosto dessas duas, mas não tem melhor e pior, tá, o João Manuel? O João Manuel não, foi o Paulo que perguntou, né? Não tem melhor e pior. Ricardo, você, suas médias de 9 e 21 por experiência em trades ou por ser mais didático? Não, por experiência em trade. Eu comentei agora, João. Eu uso elas no SGR, só opero isso, só opero a correção lá para cima. A gente pode pegar vários trades aleatórios que tem no método lá. Eu só uso esse setup e tem uma taxa de acerto muito boa, tá? Porque quando você pega o trade na veia mesmo, o papel anda, entendeu? Geralmente quando você pega a tendência mesmo, o papel anda. Eu uso por conta disso, não é nem por didática. Estudei muito Larry Williams, li muito, cara, acho um trader animal, assim, esse cara ganhou muito dinheiro, muito, o cara não olhava nem notícia. Ele transformou na época US$ 10.000 em US$ 100.000, né? Ele fez assim uns números absurdos só operando com a média de 9. Ele só tinha média de 9 no gráfico. Tinha nada, mais nada, só a média de 9. Antônio agradecendo. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Como ver se o gráfico está em diário ou semanal? Cada plataforma tem a sua particularidade. A Profit Chart, se você vir aqui, ó, com direito, vir aqui, ó, propriedades do gráfico, e você colocar a marca d'água, que é, ó, só para mostrar o que é a marca d'água, tá vendo? A marca d'água é o nome do gráfico que fica escrito aqui, tá vendo? Aí, o que vai acontecer? Você vai saber aqui, tá vendo? Um S, uma semana, né? Quero um dia, você vai lá e digita um D. Olha lá, vai aparecer lá, um dia, tá vendo? Aí tá no gráfico de um dia. Quero um gráfico de 60 minutos. Vai lá, 60M. Olha lá, não, só o 60, ó, 60 minutos. Aí você vai lá, gráfico de 60 minutos. Então, cada barrinha dessa, 60 minutos. Pô, um gráfico para day trade, 15 minutos, sei lá. Você tem aqui o gráfico de 15 minutos. Então, você vai descendo, subindo, mensal, né? Se você olhar o gráfico do mensal, ó, um mês. Você tem lá o gráfico do mensal, por exemplo, né? Ó, Itaú segurando na média de 21 do mensal aqui, ó. Ah, é muito compra, Itaú, né? É muito compra. Não dá para pensar em outro trade com Itaú aí, não. Então, tipo, dessa forma, beleza? Aí no TradingView também, no TradingView, mesma coisa também. O TradingView tem até aqui, ó. Você consegue olhar aqui, ó. Um minuto. Sei lá, gráfico de uma hora, por exemplo. Tá aqui, ó, gráfico de uma hora. E aparece aqui também, né? A marca d'água mostrando aqui também. Aí, sei lá, 4 horas, por exemplo. Ó, gráfico de 4 horas. Sei lá, um diário, semanal, enfim. Aí você vai explorando aí. Aí dá para você saber. Aí, próxima pergunta da Cibele. O que você quer dizer com período? Período é o seguinte, Cibele. Cada barrinha dessa aqui significa uma janela de tempo. Isso aqui, esse é um gráfico temporal. Então a gente fala que é um gráfico temporal. Então ele tem uma janela de tempo. Então ele encerra o tempo dele e abre um próximo candle. Então ele tem um tempo aqui. Não importa o que acontece, é que ele tem um tempo. Então, por exemplo, essa barrinha, ela pode ser uma barrinha de um dia, ela pode ser uma barrinha de uma semana, ela pode ser uma barrinha de 15 minutos, ela pode ser uma barrinha de 1 minuto para aquele cara que opera curto prazo, pode ser uma barra de 1 ano, por exemplo, para o cara que é mais longo prazo. Então é isso que eu quero dizer, é o período do gráfico. Um gráfico diário é uma barra por dia, um gráfico semanal é uma barra por semana, beleza? Então a gente analisa gráfico dessa forma, né? Por período ali, a gente olha uma janela de tempo. Beleza, pessoal? Deu para matar aí algumas dúvidas, algumas curiosidades, principalmente, né, para quem não tem contato com análise técnica, parece muito assim um bicho de sete cabeças, né? Parece
sei lá, um universo paralelo, né? Esse dia eu estava numa reunião com um cliente do Sala VIP, né? A gente falando de. Aí eu abri, assim, né? Por um acaso eu abri minha plataforma e tava cheio de desenho, né? Aí, ele, pô, o que que é esse negócio aí, meu? Parece os desenhos que minha filha faz em casa, parece que não leva nada. Eu falei, opa, mas esse aqui leva, hein? Esse aqui dá algumas coisas muito boas. Então, um pouquinho de análise. Acho que deu para tirar algumas dúvidas aí, né, pessoal? Acho que dá para dar uma clareada. Para quem já conhece, né, para quem manja um pouquinho, né, bem conteúdo bem introdutório. Aí o próximo conteúdo, só para mostrar para vocês, para quem estiver assistindo a gravação aí também, né, já quiser saber o que que vai ter na próxima, aí na próxima a gente vai falar, né? Aí eu vou falar aqui o que são, né, os indicadores técnicos. Vou falar um pouco sobre a função, tá? Cada indicador técnico tem aí a sua função dentro do gráfico. Tem uns que é para mostrar a direção, tem uns que é para mostrar a volatilidade e tal, né? Vou comentar esse, né? Existe melhor e pior, tal. Vou dar uma comentada. Por que usar os indicadores, né? Vou justificar um pouco disso. E vou já, né, ir para a parte um pouco mais aprofundada ali, né? Aí eu vou como identificar uma tendência nos gráficos, né? Então, tipo, como saber se o papel está numa tendência de alta, numa tendência de baixa, né? Vou mostrar, né, como identificar, tá vendo? Ó, os pontos aqui para identificação dele, de tendência de alta. Vou explicar muito isso aqui, né? Esse aqui é um conceito muito confundido, né, entre a maioria. Existe uma diferença entre reversão de movimento e reversão de tendência, né? Tem duas diferenças, tá? Nem sempre é uma reversão de tendência e nem sempre é uma reversão só de movimento, né? Então tem essa diferença que eu vou mostrar bastante exemplo aqui para a gente não cair às vezes na armadilha, achar que está revertendo tendência e não é. E vou ir para padrões aqui, né? Vou mostrar alguns padrões, tentar trazer alguns exemplos, tá? Padrões. Meu, existe um monte, né? Um monte. Cara, se for montar aqui, ficaria tipo semanas aqui falando de análise técnica. Eu vou trazer alguns só para mostrar a dinâmica, né, de preço. Isso aqui é uma coisa que, não sei, pode, né, vale conhecer, né, a mensagem que passa o negócio. Porque dá bastante oportunidade também, saber esses caras aqui, né, os padrões básicos. Eu peguei alguns ainda que eu gosto de olhar, mas tem outros, meu, tem um monte de padrão que dá muito acerto, muito, tem muita coisa, tem, sei lá, tem livro de 400 páginas falando só disso, mas tem muita coisa que é subjetiva, às vezes, pô, o tamanho do corpo do Kendall, uma vez, duas vezes, o pavio, muda o nome, tá? Aí, em lugar de chamar engolfo, vai chamar, sei lá, o harami, por exemplo. Então, só muda isso, mas o importante é saber que existem, né, esses padrões, né, que dão algum sinal ali, né? Isso é um contato importante com a análise técnica. Vou trazer um pouco disso. E aí, figuras gráficas, ó, a próxima aula vai ficar legal. Eu não sei nem se vai dar tempo de falar tudo na próxima, né? Sobre. Aí vou falar sobre as figuras gráficas, né? Que aí tem figura, né? Por exemplo, que são vários candles, né? Para formar uma figura gráfica, né? São vários candles, né? Aqui a gente fala de, né? Aqui dois ou três candles forma. Aqui a gente precisa de, às vezes, dias, semanas, né? Tem um papel aqui, por exemplo, que leva meses aí, né? Falei dele no fechamento hoje, que é o Banco Inter, por exemplo, que ele tem, né, um formato aí de uma o INBR 32, esse aqui, ó. Que ele tem, né, um padrão de bandeira de alta, né, e olha o quanto que ele demorou, né, desde, sei lá, maio, se for realmente uma bandeira de alta, né, ó, desde 2023, né, para ele formar tipo uma bandeira de alta, por exemplo. Então, esses aqui também é bem legal, tá? Esse aqui tem coisas assim que, cara, quando você vê, é imperdível, tá? É trade assim, tipo, com uma probabilidade de acerto assim animal, tá? Animal. Tem algumas coisas que são imperdíveis. A acumulação de topo e a acumulação de fundo. Ah, tô com medo de comprar um ativo, né? Tô com medo de comprar a VEG que só sobe, né? Ó. A VEG dá umas pernadas, ó. A acumulação aqui, ó, rompimento, né? Tá fazendo outra acumulação de topo. Aqui, se romper para baixo, chama muita venda. E se romper para cima, é imperdível. Tem que passar a faca no papel aqui e pegar, né? Então, é um outro.
padrão que eu gosto bastante de olhar, ombro, cabeça, ombro e o COI, os pivôs, né? Pivô de alta de continuidade, pivô de reversão, né? Putz, aqui também, para montar trava de alta, trava de baixa. É o básico, tá? É o básico da análise técnica, é o básico da análise técnica. Aí tem um padrão aqui que é um pouco mais complexo, que eu gosto também, quando ele aparece também não dá para perder a chance, e topo duplo e fundo duplo. Então a próxima aula aí a gente entra numa parte um pouco mais tipo conceitual, assim, até de entender, até ponto de entrada, ponto de stop, ponto de saída, né? Como montar os trades ali. Beleza, pessoal? Então fica por aqui. Fora que no meu canal aí tem meus vídeos de fechamento também, tem um monte de coisa que eu publico frequentemente. Eu sempre tento ensinar algumas coisas que eu falo ali nos fechamentos de mercado, nos meus fechamentos, né? Tento sempre explicar o porquê de algumas coisas ali para trazer alguns insights, mas análise técnica cara, é experiência, é tempo de tela, é você abrir os gráficos e ficar olhando, assistir conteúdo, ler um bom livro, né, de análise técnica. Tem alguns livros aí, tipo, Aprendendo a Operar com Análise Técnica, tem algumas coisas bem simples, assim, que ajudam, né? Eu entrei pela análise técnica lendo, eu acho que eu li esse aqui, Operando, qual que foi? Análise técnica. É um livro bem básico de análise técnica. Foi o meu primeiro contato Vamos dar uma fechadura normal aqui. Só com fechando. isso. Eu acho que é esse Análise Técnica Explicada. Não, é um livro baratinho. Sei lá, R$ 30, super sinais. Na maçaneta. É esse aqui, ó. Ela é separada da chave. Foi esse livro aqui, ó. Foi minha primeira leitura de análise técnica. Aí eu comecei a traçar, né, ó, esse cara aqui, ó. Identificando oportunidades, tal, da Nova Tech. Aí tem lá suporte, resistência, outras coisas do livro aqui. Aí eu fui traçando, comecei a ver que o negócio fazia sentido, tal, e nunca mais parei de olhar os gráficos. Mostrei o livro, mas está com a tela compartilhada. Mas é um livro que chama Análise Técnica de Ações. Ele é o autor dele. Só vou comentar aqui. Se alguém precisar aí, eu deixo nos comentários do vídeo aqui depois também. Ele é da editora Novatec, uma capa amarelinha. Fechou, pessoal? Aí agradeço aí a participação de vocês. Quem estiver assistindo a gravação, por gentileza, deixa aquele feedback, né? Gostei bastante aí das perguntas, da interação. Gosto muito de fazer isso aqui com vocês. Se tiverem dúvidas, assuntos que vocês queiram que passem por aqui também, outras coisas que de repente eu não fale, estou aberto aí a sugestões, tá? Gosto muito, nem que a gente estique aí para esses encontros aqui para março, eu não me importo, a gente faz mais 2, 3, 4 dias. O Paulo perguntando, gostaria de começar a operar opções, mas tenho dúvida quanto a call e quanto a put. A gente vai falar, quer ver que dia que a gente vai começar a falar de opções? Os dias, a agenda de opções ó, se não atrasar, começa dia 13. Dia 13 do 2, deixa anotado aí. Na outra semana, né? Dia 13 do 2, é isso aí. Na próxima quinta-feira, a gente vai entrar aí nesse assunto de opções. Aí você vai aprender aí a operar, vai aprender o que é call, o que é put, e se não, né, se não conseguir participar aqui, ó, vou deixar o link do meu canal no YouTube. No meu canal do YouTube tem uma pancada de vídeo, tá? Tem muito vídeo lá. Deixa eu deixar o link aqui para vocês também, quem quiser se inscrever aí, ó. Tá aqui, tem uma pancada de vídeo, tem curso de opções lá para assistir, tá? Tem um monte de coisa lá, não é por falta de conteúdo, tá? Tem bastante coisa no meu canal aí. Tem duas playlists só de opções, tá? Falando só de opções, dá para pegar bastante coisa. Beleza, pessoal? Agradeço bastante aí a companhia de vocês, 20 pessoas numa quinta-feira à noite chuvosa. Olha lá, Paulo, vai ver meu canal lá. É isso aí. Uma quinta-feira aí, quente pra caramba de São Paulo, chuvosa, vocês aí comigo. Um grande abraço e até na terça-feira que vem. Terça-feira que vem tem aí a continuidade. Terça e quinta, deixa anotado aí na agenda de vocês para vocês não esquecerem esse nosso encontro. Um grande abraço, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado.